O principal sintoma de hérnia de disco é a dor na coluna que, geralmente, surge na região onde a hérnia está localizada, podendo ser na coluna cervical, lombar ou torácica, por exemplo. Além disso, a dor pode seguir trajeto dos nervos da região, por isso pode até irradiar para locais mais distantes, atingindo pernas ou braços. Outros sintomas que podem surgir na hérnia de disco são formigamento, dormência, pontadas ou, nos casos mais graves, até diminuição da força ou incontinência urinária. No entanto, deve-se lembrar que nem sempre a hérnia de disco provoca sintomas ou pode provocar apenas um leve incômodo. A hérnia de disco surge quando o disco intervertebral e o seu centro gelatinoso, que funcionam como espécie de amortecedor da coluna, saem do local correto, causando a compressão de nervos da região. O tratamento é feito com remédios para aliviar a dor, fisioterapia ou, em alguns casos, cirurgia. Veja mais sobre a hérnia de disco. Principais sintomas. Os sintomas da hérnia de disco variam de acordo com a sua localização, e os mais comuns são 1. Sintomas de hérnia de disco cervical. Neste tipo, a dor está localizada na parte superior da coluna, mais especificamente no pescoço. A compressão do nervo pode fazer com que a dor irradie para o ombro ou braço. Outros sintomas incluem dificuldade em realizar movimentos com o pescoço, sensação de dormência ou um formigamento no ombro, no braço, cotovelo, mão ou dedos, diminuição da força em um dos braços. Os sintomas da hérnia de disco podem ser diferentes de um indivíduo para o outro, pois depende da sua localização e intensidade de compressão. Esses sintomas podem surgir subitamente, desaparecer espontaneamente e retornar em intervalos imprevisíveis. Mas podem também ser constantes e de longa duração. 2. Sintomas de hérnia de disco lombar. Quando este tipo de hérnia acontece, é comum o surgimento de uma dor intensa nas costas. Mas outros sintomas são dor ao longo do trajeto do nervo ciático que vai da coluna vertebral à nádega, coxa, perna e calcanhar. Pode haver fraqueza nas pernas. Dificuldade em levantar o pé deixando o calcanhar no chão. Alteração no funcionamento do intestino ou bexiga, por compressão de nervos. A quantidade e intensidade dos sintomas depende da localização e da intensidade do comprometimento dos nervos. Geralmente, a perda de força indica grave alteração, devendo ser rapidamente avaliada pelo ortopedista ou neurocirurgião. 3. Sintomas de hérnia de disco torácica. A hérnia de disco torácica é menos comum, ocorrendo em apenas 5% dos casos, mas quando surge pode provocar dor na região central da coluna que irradia para as costelas. Dor para respirar ou realizar movimentos com o tórax. Dor ou alteração da sensibilidade na barriga, costas ou pernas. Incontinência urinária. Quando surgem estes sintomas que indicam hérnia de disco, é recomendado procurar um ortopedista ou neurocirurgião para fazer uma avaliação e pedir exames de imagem como raios-x, ressonância magnética ou tomografia da coluna, por exemplo. Dependendo do resultado dos exames, o tratamento pode ser feito com fisioterapia ou cirurgia, de acordo com as necessidades de cada pessoa e a gravidade do problema. Entenda como é feito o tratamento para a hérnia de disco torácica. Quem tem maior risco de hérnia discal. A principal causa para o desenvolvimento de uma hérnia discal é o desgaste progressivo dos discos intervertebrais que se encontram entre cada duas vértebras da coluna. Dessa forma, este problema é mais comum em pessoas com mais de 45 anos, devido ao processo de envelhecimento natural. Além disso, as hérnias de disco também são mais frequentes em trabalhadores que precisam levantar objetos pesados frequentemente, como operários de obras. Pessoas que sofrem traumatismos na coluna,
que realizam esforços repetitivos sem orientação ou que sofrem alguma inflamação ou infecção na coluna também têm maiores chances de desenvolver esta alteração. Como prevenir a hérnia de disco? A maioria dos casos de hérnia de disco é causada pela predisposição genética da pessoa, mas a sua formação também é influenciada por vários fatores, como sedentarismo e esforço físico inadequado, como fazer movimentos bruscos, de forma incorreta ou levantar muito peso. Assim, para evitar a formação de uma hérnia de disco, é importante praticar atividades físicas regulares, fazer exercícios de alongamento e fortalecimento dos músculos do abdômen. Manter a postura correta, principalmente ao levantar objetos pesados. É aconselhado pegar objetos pesados dobrando as pernas, para distribuir o peso, impedindo que seja aplicado maioritariamente na coluna vertebral. Ter atenção a uma postura adequada ao dormir, ficar sentado ou de pé por muito tempo. Veja, no vídeo a seguir, estas e outras dicas, orientados pela fisioterapeuta, tudo sobre hérnia de disco. 153.000 visualizações. 3.4 mil. Inscreva-se.